Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clary. Peço que você se inscreva e assine as notificações. E também na descrição do vídeo você encontra um curso de grego e um curso de teologia. Ok? Estamos junto no campo de batalha e vamos ao vídeo. Jesus era casado? Sim ou não? Quem me pediu esse vídeo foi o Bernardo Vieira. Bernardo Vieira pediu e perguntou se Jesus era casado. E é interessante que, se a gente pegar nos evangelhos, não há menção nenhuma de filhos de Jesus, de esposa de Jesus. É interessante que os evangelhos eles relatam, por exemplo, a sogra de Pedro. Isso dá a entender que Pedro, de fato, ele era casado ou foi casado em algum momento da vida, coisa perfeitamente natural para homens comuns da Palestina do primeiro século. Ok? Tranquilamente, não vejo. Agora que eu tô vendo meu sapato aqui, rapaz, olha que louco. Gravei uma porrada de vídeo com meu sapato aqui. Mas, essencialmente, é isso aí. Então, seria possível Jesus ser casado? Sim. Há algum problema com isso? Eu não vejo problema nenhum se Jesus fosse casado ou não. Particularmente, existem homens, e eu quero entrar aqui num assunto bem interessante, homens que vêm cumprir uma certa missão. Homens que vão cumprir aquilo e não vão se casar, ou sabe, pessoas que vêm para cumprir a missão, uma missão específica na face da terra, e elas têm uma coisa completamente diferente, né? Elas têm uma vibe completamente diferente das pessoas normais. Existem certas coisas que não são pessoas normais que vão fazer, e elas não vão viver uma vida normal, e elas não vão ter um estilo de vida normal. E não adianta a gente querer aceitar que elas façam isso. Isso eu estou pegando em pessoas que contribuem para com a humanidade. Eu saí um pouquinho do aspecto bíblico e fui. Eu vou dar um exemplo de filme para vocês, alguns exemplos de filme, se possível. Quer ver um exemplo de filme? O Jogo da Imitação. Conta a história de um cara que ele era um matemático e ele cria uma máquina para combater a máquina de códigos dos nazistas. O Jogo da Imitação. E, cara, o garoto ele sempre foi um rapaz excluído. E claro que existem outros problemas no caso dele, né? Mas ele foi praticamente o Turing, né? A máquina de Turing. Ele cria a máquina de Turing. Turing era ele. E ele cria a máquina dele, que é o princípio básico dos computadores. Então, vê, o cara já começou a desenvolver isso lá em 1939, meu amigo. 1939. Ele não era alguém normal. Mas para fazer o que precisava ser feito, não podia ser alguém normal. Não podia olhar para a situação da maneira normal. Vou dar um outro exemplo. O Aviador. Um filme com Leonardo DiCaprio. O primeiro foi A Arte da Imitação, né, o Jogo da Imitação. E o segundo, O Aviador, do Leonardo DiCaprio. Eu assisti esse filme e achei muito interessante. É um cara que revolucionou o Hollywood, os filmes de Hollywood. E ele foi um cara que contribuiu muito para com a aviação, cara. A vida dele era isso. O estilo de vida que ele levou, eu não vou condená-lo. Não estou aqui para condenar. Mas o estilo de vida que ele levou não foi um tipo de vida normal. E ele tinha toque. E você pode encontrar ao longo de toda a história pessoas que não viveram uma vida normal. Vou dar um exemplo. Alexandre o Grande. Se Alexandre o Grande não unifica o mundo sobre o helenismo, sobre a bandeira grega, sobre a bandeira do helenismo, o mundo, como o Ocidente como nós conhecemos hoje, seria completamente diferente. E você pode pegar e pesquisar a história dos grandes generais romanos e pessoas que viveram ao longo da história, que não tiveram lutas normais, não foram pessoas normais e fizeram grandes contribuições. Saindo disso, voltando para Jesus. Jesus ele tinha uma missão que não era uma missão normal, não era uma missão qualquer. E ele viveu uma vida, não se fala muito da infância dele, não se fala muito da vida dele antes do início do ministério dele. Parece que ele ainda convivia com a mãe dele, né? Dá-se entender isso. Depois que ele começa o ministério dele, ele começa a vagar pelos lugares com os discípulos e por aí vai. Então ele não tinha uma missão normal. E talvez para essa missão dele,
ele não tinha como se casar, como se relacionar com as pessoas, como pessoas normais fazem, se casam, namoram e por aí vai. Na verdade, o normal mesmo é o casamento. Esse negócio de namoro aí é coisa criada da nossa sociedade moderna. A Bíblia fala em casamento, né? A Bíblia fala de casamento. Mas isso é questão cultural e por aí vai. Então Jesus não podia ter essas preocupações, porque de certa forma ele já sabia o fim dele. Qual foi o fim dele? Pregado, pendurado numa cruz. Pregado e pendurado numa cruz. Imagina se ele tem filhos. Imagina se ele tem esposa. Cara, na cruz ele olhou para João e falou: João, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Por quê, meu? O cara morreu no auge da idade dele. Né? No auge da idade dele. Entendeu? Então a missão de Jesus não era uma missão normal. Não era uma missão normal, não era casamento. Entende? Não sei se você consegue entender. Não sei se você consegue compreender isso. Então, possivelmente ele não tomou essa escolha de se casar por causa disso. Ele já sabia de certa forma o fim dele. Ele mesmo fala no Getsemane: Pai, afasta de mim este cálice. Então a gente pegar e falar que Jesus se casou é meio difícil quando os próprios evangelhos não relatam isso. Os próprios evangelhos não relatam um Jesus Cristo com filhos. Não é mencionado isso. Por que isso não é mencionado? Porque não era importante. E também não atrapalharia. Para mim hoje não atrapalharia, para mim um homem do século XXI, não atrapalharia em nada a missão dele. A missão dele não atrapalharia em nada. É claro que vai ter algumas pessoas que vão assistir, vão ler livros de Dan Brown, achando que tem base histórica, mas não tem. Não há evidência disso. Que Jesus se casou com Maria Madalena. Não existe evidência para isso. Os documentos que mencionam isso são documentos gnósticos posteriores, muito posteriores a isso. Os evangelhos, eles tratam dos problemas dos discípulos. Eles corrigem problemas interpretativos. Se você for no último capítulo de João, ele corrige um problema interpretativo que se falava acerca dele mesmo, né, dizendo que ele seria o último, antes dele morrer, Jesus voltaria. Foi uma crença que se generalizou no primeiro século, e o João escreve o evangelho dele corrigindo isso. Entende? Alguém que vem e vive sem pecado não tem uma missão normal. Ele tinha a missão de, como segundo Adão, como líder da humanidade. Compreende? Então, é meio difícil. Eu olhar para o texto bíblico e querer achar e querer conjecturar que Jesus se casou, ou que ele teve filhos, ou que... Não, cara, isso aí é imaginação de gente que tem mente muito fértil, isto é, quem tem merda na cabeça, igual o Dan Brown, que escreve o livro dele, e muita gente desinformada, com pouco conhecimento, acredita como se fosse a maior revelação do século, quando na verdade é só um romance. Ok? Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida, e tamo junto no campo de batalha. É isso aí. Fiquem com Deus.